Vamos lá então, pessoal, começar mais uma aulinha. Vamos falar hoje de respiração celular aeróbia e anaeróbia e da mitocôndria. O nosso assunto realmente é mitocôndria. Eu vou falar da respiração aeróbia e já vou aproveitar e falar dos processos de fermentação. Algumas coisas vocês têm que saber, primeiro que eu vou fazer uma aula um pouco mais curta que o normal. Por que isso? Porque é um assunto muito difícil, é um assunto que tem que ouvir, reouvir, olhar para não ter problema, tá? Então vou começar a partir daí, já começando a falar da mitocôndria. Vamos passar o primeiro slide. Tá? Mitocôndria. Vou me posicionar aqui agora, tá? Em cima mesmo do slide, porque eu quero falar do que está aqui em cima primeiro, tá? O que está aqui em cima primeiro é o que é melhor, depois eu quero falar do desenho aqui. Bom, primeiro eles têm ali mitocôndria, entre parênteses, condrioma. Condrioma é o coletivo de mitocôndria. Uma organela é uma mitocôndria. Condrioma é o conjunto de mitocôndrias que tem na célula ou no indivíduo. Condrioma, tá? Ela é responsável pela respiração celular e essa é caracterizada pela síntese de ATP, formando em torno de 38 ATPs. Livros de universidade, né, terceiro grau, a gente diz o quê? Que eles têm um intervalo maior, eles dizem assim que é de 30 a 40 ATPs, porque se sabe que nem sempre todos os compostos estão presentes, tudo que acontece está acontecendo como deveria, então pode dar uma diferença, né? Não precisa ser sempre taxa de 38. Mas os livros de ensino médio todos trazem a partir de um balanço mais comum, mais frequente, ou dentro quase que de um ideal, formando 38 ATPs, tá? Então, para que a gente respira? Na realidade, a gente respira para produzir energia, a gente respira para produzir os ATPs. Quando esse ATP é quebrado, a energia de ligação dele, que é altíssima, é liberada e nós conseguimos fazer o que deveríamos. Porque a energia de uma única molécula de glicose mataria a célula se a gente não dividisse essa energia em ATPs, tá, pessoal? Isso é um ponto bem importante. Bom, o que mais, pessoal? Essa organela ela tem uma dupla unidade de membrana, vamos ver que tem uma membraninha externa e uma interna, uma dupla unidade de membrana, e essa dupla unidade de membrana, ela favorece a teoria da origem da mitocôndria. A teoria da origem da mitocôndria é que era uma bactéria, porque ela tem todas as características de uma bactéria, ela tem membrana, ela tem um citoplasma, que a gente chama de matriz, ela tem material nuclear lá dentro dela, tá? Ela tem material nuclear, ela tem ribossomos, faz a síntese das suas próprias proteínas, ou seja, a mitocôndria, mesmo estando dentro da célula, ela tem um metabolismo próprio. O DNA da mitocôndria não tem nada a ver com o DNA do teu núcleo, nada a ver com o DNA do teu núcleo. O DNA da mitocôndria é dela, faz as funções dela. Inclusive, tu tens que saber que hoje, todas as mitocôndrias que estão no teu corpo, elas vieram do óvulo que tua mãe deu, tá? A partir do óvulo. Então, teu DNA mitocondrial é exatamente igual ao DNA mitocondrial da tua mãe, que é igual ao da tua avó, que é igual ao da tua bisavó. E se tu tem irmãos, filhos da mesma mãe, todos têm o mesmo DNA mitocondrial da mãe, tá? Então, se é uma herança mitocondrial, passa da mãe para todos os filhos. E do pai não passa para ninguém, tá? Porque o pai não manda mitocôndria no processo de fecundação. Ela está dentro do espermatozoide, dá energia para o espermatozoide, mas ela não entra ou é dissolvida lá dentro. Só fica a do DNA materno, tá? Pelo menos já existe pesquisa que indica coisas diferentes, mas até hoje o que é dado como correto é isso. Então, vamos esperar as pesquisas dizerem tudo como tem que ser realmente. O que mais, pessoal? O que mais? Ela tem seu DNA próprio, ela tem uns grânulos aqui por dentro. Esses grânulos vão ter enzimas chamadas fosfatases, né? ATP sintases, que vai poder produzir ATP em função dessas enzimas, tá? E elas são muito importantes. Bom, o que nós temos que saber? Que a respiração celular, ela tem 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá?
Existe um probleminha aqui, como eu estava falando antes, que a respiração celular precisa ser chamada de síntese ATP, mas ela também pode ser chamada de glicólise aeróbia. Inclusive foi um problema que deu na prova da URGS, uma discussão que deu na prova da URGS. As pessoas tentaram anular uma questão, era a questão 29, porque em 2001 a URGS ainda tinha 30 questões na sua prova. E na questão 29 eram afirmativas, 1, 2 e 3. E a questão só dizia assim, analise as afirmativas. A afirmativa 3, ela dizia assim, a glicólise possui uma etapa aeróbia e uma anaeróbia. Todo mundo que estudou marcou errado, porque como vocês estão vendo pelo próprio slide, a primeira etapa se chama glicólise e ela é anaeróbia. Ela é anaeróbia. Então todo mundo marcou isso como errado. E eles, quando tentaram anular a questão, ou ao menos trocar de gabarito, que dava simplesmente para trocar de gabarito, a URGS botou uma frase de um livro em inglês, como justificativo, ele citando, que era um livro que eles gostam de usar lá dentro, citando que era glicólise aeróbia, toda a respiração. Tratava o termo glicólise como sendo toda a respiração celular. Tudo bem, se é uma corrente, é correto, não estou aqui para crucificar ninguém, o negócio é da aula, né, para vocês aí, não quero crucificar absolutamente ninguém, mas eu tenho que fazer uma crítica construtiva, uma questão mal feita, por quê? Porque frase solta não tem contexto. Como o aluno deveria saber se está falando da glicólise etapa ou glicólise processo todo? É uma frase solta, né? Então esse probleminha é um problema só de constituição da questão. A URGS é brilhante fazendo provas, mas nessa questão eles cometeram um errinho que foi não se dar conta que a frase é uma frase solta. Só. Isso confundiu muito o aluno que sabia, porque o que não sabia chutou de qualquer jeito, né? Tá? Bom, esse processo ele degrada a glicose, porque glicólise quer dizer quebra da glicose. Ele ocorre na hialoplasma, ou seja, fora da mitocôndria. Quer dizer então que a mitocôndria não faz toda a respiração celular? Não, não faz. Tem uma etapa que é fora, que é o processo de glicólise. E ela produz 2 ATPs e ácido pirúvico, 2 ácidos pirúvicos, tá? Para cada molécula de glicose, 2 ATPs, 2 ácidos pirúvicos. Bom, o que tu tem que saber a mais agora aqui? É o seguinte, eis aqui o processo. Tu vais decorar toda essa sequência? Não, claro que não, tá? Não agora. Depois que tu passar no vestibular e fores fazer a questão, a cadeira, né, a disciplina de bioquímica, tu terás que saber. Mas agora não é um processo ao qual tu tenha que decorar todas elas. Mas eu quero, porque esse esquema, tá, que eu tirei de um livro, tá, não fui eu que inventei esse esqueminha aqui, eu tirei de um livro, mas é só para ilustrar para vocês que esse esquema é muito bom, tá? E ele mostra aqui, ó, que eu quebro ATP e formo ADP para fazer a primeira transformação. Depois aqui na terceira transformação eu gasto energia de novo. Aí eu formo 2 NADH e formo 2 ATPs e mais 2 ATPs. Então nós estamos formando 4 ATPs e gastando 2. Por isso que eu disse que só forma 2, porque o ganho real é 2. Porque entre o que é produzido e o que é consumido, sobra 2. O ganho real é 2, é por isso que está aí. Ok? Já está feito o chamado balanço energético. Tirei o que produz e o que gasta e fiquei com a sobra. Sobra o ganho, é isso que eu digo que produz. Tranquilo? Então essa glicose vai ser convertida em ácido pirúvico que tem 3 átomos de carbono. Vamos para o próximo slidezinho nosso. E aqui tem um detalhe, pessoal. Se tiver oxigênio em abundância na célula, esse ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria e vai desencadear a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Se não houver oxigênio, aí vai acontecer os processos de fermentação, a continuação do processo de fermentação. Porque nesse processo de fermentação acontece a glicólise formando o ácido pirúvico. Perfeito. O restante vai depender muito, tá? Muito desse processo. Então, ó, existem 2 linhas, 2 vias, na realidade, de fermentação. A fermentação láctica, porque produz ácido lático, e a fermentação alcoólica, que vai produzir etanol e gás carbônico, tá? Produz o etanol e gás carbônico.
e a outra produz só o ácido lático, sem gás carbônico. Tá? A fermentação láctica é que acontece nas bactérias e nos nossos músculos. Se tu não suprir o teu músculo com o oxigênio necessário, esse ácido pirúvico vai roubar elétrons e hidrogênios do NADH2, oxidando o NAD e formando o ácido lático. Só que acontece que esse processo é o processo de fermentação, então ele só produz 2 ATPs e a respiração aeróbia é 38. Então, para tu ter o mesmo nível energético de uma única respiração celular, essa fermentação que está aqui, essa linha, tem que acontecer 19 vezes. Então, vai ter uma grande quantidade de ácido lático acumulado no teu corpo, tá? E com isso vai te dar a fadiga muscular e a cãibra. Fungos e algumas bactérias, mas principalmente os fungos, eles vão vir para o lado de cá, tá? Eles vão ter um outro tipo de fermentação, eles vão perder o gás carbônico e vão formar um acetaldeído. E esse acetaldeído oxida o NADH2, então, né, pegando os elétrons e sendo transformado em etanol, que é o álcool que vocês estão vendo aí, né? O etanol. Tranquilaço, na boa. O que vai acontecer aqui, pessoal? Essas duas vias são as vias comuns. Essa terceira via que está aqui, ela normalmente não é chamada de um processo de fermentação, porque é um processo de fermentação que precisa de oxigênio. Na realidade, se entrar oxigênio, esse NADH2 vai virar NAD. E o NAD vai oxidar o acetaldeído. E quando ele oxidar o acetaldeído, ele vai formar um ácido acético, vinagre. Tá? Então, o tipo de fermentação que entrou o oxigênio, um pouco de oxigênio, e aí com isso gera o vinagre. Esse é um dos motivos pelo qual, porque te mostram uma rolha num restaurante, quando tu pede um vinho, o cara abre e te mostra a rolha. 90% das pessoas ficaram olhando com aquela cara de o que eu faço com isso agora, né? Mas é só para te mostrar que não tem nenhum outro tipo de cheiro ali dentro, então, e que a rolha está intacta. Se a rolha está intacta, não entrou oxigênio. Se não entrou oxigênio, ele não oxidou os NADs e não formou, não ficou avinagrado. Teoricamente, então, o vinho está em boa qualidade. Tá? Essa é a ideia, ver que não houve alteração do produto porque não teve entrada do oxigênio. Tranquilo? Problemas? Porque no momento que o oxigênio entra e o NAD pega os ratos ali, ele já acaba. E aí começa o processo de fermentação formando o acetaldeído, porque ele vai oxidar o acetaldeído. Tá? Tranquilo, pessoal? Mas no nosso corpo, sem oxigênio, a gente faz a fermentação lática. Essa rota aqui. Tá? Foi, pessoal? Aí sim, tendo oxigênio, nós vamos para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, o que vai acontecer, pessoal? É esse ciclozinho que está aqui. O ácido pirúvico, quando ele entra aqui, ele vai perder gás carbônico e vai formar NADH2, formando um acetato, um acetil. E esse acetato vai reagir com a enzima A, com a coenzima A, formando acetil-CoA. Como é uma coenzima, ela não participa diretamente do processo, né? Uma enzima auxiliar, ela não conta os carbonos dessa enzima, eu conto só os do acetil, do acetato, que é 2. E aí começa a reação. Esse acetil-CoA vai reagir com ácido oxalato acético, formando o ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. E aí ele vai se decompondo bastante até voltar a ser oxalato acético de novo. Por isso a ideia é de ciclo. Ele era oxalato acético, vira cítrico e volta a ser oxalato acético. Tá? Então esse ponto é importante. O que acontece aqui para tu ver? Ele forma NADH, 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 3 NADH e 1 FAD. E ATP, ele forma um ATP aqui. Tudo bem? CO2, tem 2 aqui. Então ele está mostrando tudo que forma deixa de ser formado. Então eu botei aqui, ó, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, é um processo aeróbio.
Notaram que eu botei entre aspas? Por que eu botei entre aspas? Porque, na realidade, o oxigênio não é usado aqui. Ele não é usado aqui. Tá? Então, esse processo deveria ser chamado de anaeróbio. Mas, uma coisa que as pessoas não se dão conta é que o processo de respiração ele é um processo cíclico. Então, se não houver oxigênio, a próxima etapa, que é a cadeia respiratória, não vai acontecer. E o próximo ciclo de Krebs também não, porque é um processo cíclico. Dependo dos produtos para recomeçar o processo. No momento que eu altero aqui, eu não recomeço aqui. Então, eu tenho uma etapa, vou para outra, aqui não tem oxigênio, não acontece como deveria, não tem como recomeçar. Então, essa etapa ela não usa diretamente o oxigênio, mas ela depende da presença dele para que ela aconteça, porque eu tenho que ter a segunda parte para recomeçar o processo. Então, como é um processo meio cíclico, a falta do oxigênio faz com que não aconteça esse ciclo de Krebs. Então, eu botei aí aeróbico, porque tem que saber que tem que ter oxigênio presente na célula. Tem que ter. Tá? E não tendo, ele não acontece, não absorve o ácido pirúvico. O ácido pirúvico não absorvido continua sendo fermentado e vira ácido lático no nosso corpo e dá a cãibra. Tá? E dá a cãibra. Tranquilo, pessoal? Ótimo, deixa eu aproveitar aqui. Vocês já ouviram falar milhares de vezes que primeiro a gente queima o açúcar, depois a gordura, depois a proteína. Na realidade não é bem assim. O açúcar vira energia mais rápido, que a glicose, C6, quebrou o meio, já tem ácido pirúvico, já entra aqui no ciclo de Krebs. Então já deu, né? Já entrou aqui, já deu. Tá? Só que o lipídio, ele é feito de moléculas de ácido graxo de cadeia longa, 18 carbonos, 30 carbonos. Né? Então o que acontece? Até eu quebrar esses carbonos todos, para conseguir transformar num acetato, num acetil, para ser usado no ciclo de Krebs, demanda um tempo de reações do nosso corpo muito maior. Então, tu precisa fazer exercícios mais longos para conseguir usar o ácido graxo aqui para gerar energia, né? Então, tu tem que decompor ele todo ali, então é muito difícil, tá? Os lipídios é muito difícil. Você tem que ter meia hora de exercício ou 20 minutos de um exercício intenso, tá? E esse é o ciclo de Krebs aqui. Final, nós temos a formação de 2 CO2, 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Como são dois ácidos pirúvicos, o pessoal lembra, então são 4 CO2, 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Cada NAD vai gerar uma energia equivalente a 3 ATPs. Cada FAD leva uma energia de 2 ATPs. Tá? Como é que eu vou saber isso? Vamos visualizar no esquema da próxima estrutura. Tá? Cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, tá? É aeróbia, porque ela efetivamente usa o oxigênio, ó, está aqui embaixo o oxigênio, e decorre por um fluxo de elétrons que gradativamente vai liberando energia para gerar o ATP. Tá? Como às vezes é difícil entender esse potencial de redução, e a substância tem um potencial de redução maior, tira o elétron da outra, o que acaba acontecendo, pessoal? As pessoas não conseguem imaginar esse processo, mas eu penso em ímã. Eu tenho um ímã muito forte e um ímã fraquinho, eu grudo preguinho nesse ímã fraquinho. Quando eu aproximar o mais forte, ele arranca os preguinhos do mais fraquinho. Isso é o que acontece com o potencial de redução. Se eu tenho um potencial de redução muito maior que o do outro, eu tiro elétrons do outro. Essa é a ideia. Uma coisa mais visual para a gente ver. Então, o que vai acontecer? O NAD vai perder elétrons para o FAD, passando os hidrogênios para lá, formando o FADH2. O FAD, como ganhou elétrons, o potencial dele diminuiu, porque se eu botar prego no meu ímã, o ímã já está gastando um pedaço do seu poder de imantação para manter aqueles dois pregos. Então, a força dele diminuiu para imantar outras coisas. Então, se eu aproximar um mais forte, ele arranca aquele prego. Então, o citocromo B vai absorver elétrons. Do B vai para o C, do C para o A e do A para o A3. Bom, depois eu continuo ali.
o que acontece aqui? Ó? Do NAD para o FAD, quando o elétron ele pula para um orbital mais interno. Então ele emite energia e essa energia liberada por ele é suficiente para formar uma molécula de ATP. Tu vai juntar ADP difosfato mais um fosfato e formar trifosfato. Do FAD para o citocromo B são de mesmo nível energético, então não acontece. Do B para o C existe uma diferença, então ele emite energia. Do C para o A é igual, não emite energia. Do A para o A3 emite energia. Tá? Bom, antes de eu continuar, só para tu saber, eu tinha dito agora ainda há pouco que cada NAD formava uma energia equivalente a 3 ATPs. Ó. Se tu olhar para o meu esquema, tu vai ver 1 ATP, 2 ATPs, 3 ATPs. E eu disse que cada FAD valia 2 ATPs. 1, 2. Então o esquema ele te permite visualizar essas estruturas. Certo, pessoal? O citrocroma 3 vai passar o elétron para o oxigênio. Tá? Para o oxigênio. E esse oxigênio ganhando elétrons, ele vai absorver os hidrogênios que estão sendo liberados e evitando assim a acidose da célula, que mataria a célula também, porque não aconteceria suas reações. E tu usa o oxigênio. Tá? Como esse processo é meio difícil, eu tenho uma coisinha para dizer. A gente chama ele de o oxigênio de aceptor final, porque na realidade os elétrons terminam aqui para formar a molécula de água, que a gente chama de água metabólica. Mas na realidade o que acontece? Quando o oxigênio entra, ele já rouba o elétron do A3. O A3 rouba do A, o A rouba do C, o C rouba do B, o B rouba do FAD H2, o FAD rouba do NAD. E aí esse NAD, H2 vira só NAD, ele recomeça lá o ciclo de Krebs. Ele vai estar lá no ciclo de Krebs para acontecer de novo. Porque aqui está nas cristas mitocondriais do lado da matriz. Então ele é reaproveitado lá para desencadear. Por isso que eu quis dizer que era uma coisa cíclica. Na falta do oxigênio, isso aqui para de acontecer, a outra etapa também não acontece. Vocês lembram da tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, na Boate Kiss, né? Que tinha tetos com amianto. Aquilo se forma um gás, o gás cianeto. O gás cianeto reage diretamente com o citocroma 3. E quando ele reage com o citocroma 3, o oxigênio não consegue tirar os elétrons dele. E não tirando os elétrons dele, isso aqui bloqueia o ciclo de respiração celular. Então fica com excesso desse oxigênio. Esse oxigênio não é usado, a célula vai entrar em acidose. E a gente diz que as pessoas morrem por asfixia. Por que asfixia? Porque simplesmente não conseguiu utilizar o oxigênio, porque o citocromo A3 reagiu com o cianeto. Certo, pessoal? No final do processo, quem produz mais energia é a cadeia respiratória, mas a gente sempre diz que ciclo de Krebs, como é cíclico, né? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória juntos produzem em torno aí dos 36 ATPs, mais os 2 da glicólise. Tá, pessoal? Essa é a nossa aulinha de respiração celular e fermentação. Eu sei que eu falei muita coisa, então convém vocês olharem ela muito bem, tá? Para depois a gente poder tirar as dúvidas. Certo, pessoal? Tchau. Boa aula.